A gente está falando sobre Davi. Pelo menos eu estava falando sobre isso antes de viajar. Eu estava em São Mateus, irmãos, olha que bênção. A gente fez mais uma escola Filhos Benditos lá. E foi assim, dias tremendos de Deus mesmo. Fazer missões é uma coisa extraordinária. Praticamente todo ano a gente está lá. E então, notícia boa para vocês. Só do Espírito Santo, para a escola do ano que vem, já tem 30 alunos pagos de outro estado. Ó, e tem mais um ônibus chegando de outro estado. Então, graças a Deus, a nossa escola Filhos Benditos vai estar com bastante gente. E o mais interessante é que a gente ainda não tinha aberto as inscrições. A gente não tinha nem feito a arte, porque a nossa escola acabou agora em junho e Deus já está bradando. Então vou dar um conselho para vocês: se vocês quiserem dormir nas camas, se inscrevam, façam direitinho, porque senão não vai ter vaga para vocês. Essa igreja praticamente vai fechar o ônibus, que são 46 pessoas, e a do quilômetro 23, que vem todo ano, eles sempre fecham o ônibus, então só dali já dá praticamente mais de 90 pessoas. Então, povo da igreja, com força se inscreva. Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra. E congregaram-se, quase que não sai, em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá, e Éfes Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial um filisteu, homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre seus ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-os em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e os servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, serei vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servirão. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejamos. E ouvindo isso, Saul e todo o Israel, estas palavras, se espantaram e temeram muito. Eu sei que eu já falei sobre essa vitória, mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre quando a ameaça vem sobre nós e a gente teme. Às vezes a gente tem mais medo da ameaça do que do próprio inimigo. Você imagina um gigante com uma armadura dessa, afrontando um exército
que era vitorioso. Se você parar para pensar, as conquistas de Israel, obrigado, são incríveis. Era um povo que tinha testemunho de grandes vitórias. Era um povo temente a Deus. Um histórico inacreditável. Mas o que acontece com esse povo? Que eles começam a ficar tão apavorados. Se a gente parar para pensar, começa no dia que eles pediram para Deus um rei igual a todas as nações. A Bíblia diz que Deus era o rei do seu povo. Samuel era seu profeta. E um dia, o povo de Israel disse: nós queremos um rei igual a todas as nações. Parece que esse pedido é tão forte e tão impactante que eles recebem exatamente um rei igual a todas as nações, que nas primeiras dificuldades se amedronta, fica com medo e passa tantas coisas. Quando Golias está afrontando o povo de Israel, ele está afrontando exatamente esse sistema falido, de um rei que já não escutava mais a Deus, de um rei que estava sendo dispensado por Deus, porque o rei esqueceu de andar com quem importa. Ele começa muito bem andando com seu profeta Samuel, mas depois de um tempo ele só escuta a si mesmo. Ele desobedece a Deus. E como é que ele vence um inimigo como esse, que começa afrontando ele numa dimensão que se parece com os tormentos que esse próprio rei tem de vez em quando? A Bíblia diz que Saul, ele começa a enlouquecer depois que ele perde a presença do Senhor, até chegar a um estágio pior. Mas agora parece que ele não lembra mais quem é Deus, porque todas as pessoas que se afastam de Deus, que desobedecem a Deus, perdem esse DNA de fé. Começam a ver a vida de uma maneira completamente diferente. Alguns só olham para suas dificuldades, para seus medos, para os seus temores. Isso é a prova que quando a gente está na presença de Deus, nós somos muito mais fortes. Você vê Saul no início, vamos dizer assim, do seu ministério, vencendo batalhas e guerras, mas agora ele não consegue nem ao menos dar uma palavra de ânimo para um soldado. Ele não consegue dizer para alguém: ei, vocês não estão ouvindo o que Golias está falando? A afronta de Golias, ela é muito forte. São muitos dias afrontando e colocando medo. Eu já fiquei imaginando essa cena várias vezes. Aqueles guerreiros falando: e aí, você não vai lutar não? Eu não vou lutar não. E aí, é você que vai combater? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando alguns inimigos aparecem na sua casa, o que você faz? Você tem medo? Você foge? Eu nunca vou esquecer, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, que um dia num ambiente, eu ainda não era casado, era muito novo, uma pessoa ficou endemoniada, e ela estava com tanto medo, ela não conseguia expulsar, ela estava com tanto medo que ela pegou uma Bíblia, botou dentro da mochila, ficou com a Bíblia na mochila e ela andava de um lado para o outro falando: o diabo não me pega, o diabo não me pega, o diabo não me pega. Às vezes a gente tem tanto medo do inimigo que a gente paralisa. Pessoas apavoradas com o inimigo do futuro, o inimigo do presente e o inimigo do passado.
São gigantes que se levantaram e que a gente não consegue vencer. Qual é o gigante que está te colocando medo? Porque se você olhar para Golias, você começa a ver tudo que Golias tem. Parece que tudo gera mais medo. Uma armadura, uma lança, forte, imponente, e com a certeza que ele era habilidoso para matar. O treinamento de Golias deve ter sido um treinamento absurdo. Eu acredito que Golias, nesse dia, mataria qualquer um dos homens. Ele só não estava preparado para Davi. Na história de Golias, ele nunca foi treinado para combater com alguém que não usaria a força do que tem, mas daquilo que carregava no seu coração. Golias foi treinado a vida toda para vencer desafios. Ele só não tinha sido treinado para vencer um desafio que só se vence pela fé. Por outro lado, Davi, ele estava tão cheio de Deus, que apesar dele passar por algumas coisas antes dessa batalha, parece que isso só estimula ele mais para vencer. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado de anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. E chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o mais moço, e só os 3 seguiram a Saul. Aqui você já começa a identificar o que vai acontecer. Os irmãos de Davi, eles começam a mergulhar em uma cobertura de alguém que tinha sido rejeitado por Deus. Eles começam a entrar debaixo de algo que estava completamente errado. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pelaquela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi, ele não estava envolvido com Saul, ele estava envolvido com seu pai. Ele ia lá, fazia o que seu pai mandava e ele volta. E nesse período, ele vê um homem que está afrontando 40 dias o povo. Se você parar para pensar na dimensão do que é o tormento de todo dia você escutar alguém dizendo: ninguém vai lutar comigo não, vocês são fracos, vocês não são capazes. Imagina você estar enfrentando agora um inimigo que o tempo todo está dizendo que você não é capaz, a cada minuto que você acorda do dia. Imagina alguém desempregado e de repente todos os dias vem algo dizendo: você não vai conquistar nada, você não vai conseguir. Imagina você com uma dificuldade num relacionamento e o tempo todo vem alguém dizendo: isso vai acabar. Você imagina que essas palavras, depois que elas passam durante um tempo, parece que cortam ainda mais. Passa-se 10 dias e você não vê mudança, não vê ninguém combatendo. Passa-se 20, passa-se um mês, e você se pergunta: o que será que vai acontecer? Até onde nós vamos com isso? Deus, até onde eu vou com esse gigante me afrontando todos os dias? O que eu faço? Porque quando eu acordo, a doença está lá, o problema está lá, a dificuldade está lá. O que eu faço, Deus? Porque quando eu estou aqui num ambiente como esse,
protegido pela tua glória. No meio dos meus irmãos eu até me sinto forte, mas quando eu chego em casa, quando eu chego no meu trabalho, quando eu acordo, eu enfrento algumas dificuldades que estão crescendo. Sabe o que eu acho tremendo? É que algumas pessoas não entendem que algumas crises, elas são motivadoras, são transformadoras, porque elas te fazem crescer. A indignação de você estar paralisado, isso é maravilhoso, porque a gente não muda aquilo que a gente tolera. A gente não muda vendo só aquilo que é confortável para a gente, é aquilo que nos incomoda. Hoje, antes de eu sair de casa, eu ia botar um sapato e eu percebi que na ponta dele estava ruim. Aí eu falei, não serve mais para mim. Já deu o tempo. Mas se eu não fosse olhar meus sapatos, algumas coisas iam passar despercebidas. Às vezes a gente não percebe e quer que as coisas durem para sempre. Algumas coisas têm tempo. O reinado de Saul estava acabando. E Deus levanta uma guerra que Saul não seria capaz de vencer. Porque nessa guerra, Deus queria mostrar o quanto Ele é o Todo-Poderoso. Não que Ele precisasse fazer isso, mas é uma verdade, Ele é o Todo-Poderoso. Aí disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço para teus irmãos um alfá desse trigo toscado, e estes 10 pães, e corre para levá-los ao acampamento dos seus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, e vai ver se vão bem, e trarás uma prova como passam. E Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Aí o pai de Davi pensa assim, leva alguma coisa lá para os seus irmãos. Eu quando olho essa história, eu fico pensando, alguém que está carregando comida para quem vai lutar. Eles estão esperando para a batalha. O pai de Davi fala, olha, você vai lá levar. Sabe o que é interessante? Às vezes a gente não entende o percurso do nosso milagre. Parece surreal o que eu estou falando com vocês. Abaixa só um pouquinho, por favor. Parece surreal o que eu estou falando com vocês. Porque é uma batalha. É um pai preocupado com seus filhos e como vai terminar a batalha. Ele escolhe um dos seus filhos só para levar o alimento. E se você parar para pensar, quem parece que vai vencer a batalha são os irmãos de Davi, que tem tudo. Ele não tem nada, ele só tem pão, queijo e alguma coisa. Ele vai lá como mensageiro do seu pai para saber o que está acontecendo. Parecia uma pequena coisa, uma pequena função. Sabe, Deus tem um lugar secreto para operar. Às vezes você não sabe, mas você está exercendo uma pequena função, algo tão simples. Mas se você fizer bem, e se você fizer de coração, vai ser algo extraordinário o que vai acontecer com você no final. Quem iria pensar como isso? Imagina você, Juliana. Juliana, olha só, você vai levar uma cartinha, tá bom? Lá no centro da cidade. Aí você fala, não tem tanta gente para levar, não é você que vai lá levar. Você vai lá, aproveita e traz a notícia. E de repente, no meio desse percurso,
Deus começa a tocar em você de uma forma tão tremenda, que quando você chega lá no centro da cidade, você percebe que você é a resposta para algo que não havia solução. Quando a gente está envolvido com o nosso Pai, quando a gente está trabalhando com o nosso Pai, a gente começa a viver uma vida de ser solução para quem precisa. Quantos são de Deus aqui? Levante a sua mão. Seja solução para alguém. Ninguém tem tão pouco que não possa dar, e ninguém tem tanto que não possa receber. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, seu pai, e chegou ao campamento. Já as tropas saíam para formar ordem de batalha, e aos gritos clamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira com fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Eu estou lendo devagarzinho com você para você pegar essa dimensão. Ele chega lá, primeiro ele deixa as suas ovelhas com guarda, ele chega lá, coloca o que ele trouxe, e ele vai lá para saber na batalha o que está acontecendo. E por ordem do seu pai, ele queria saber como estavam seus irmãos. Acontece isso lá em casa. André, vai lá ver como é que a Amanda está. Fico imaginando quando a Amanda começar com o namoradinho, eu vou colocar o André para ir junto. E aí, André, como é que foi as coisas? Irmão mais novo é isso mesmo. Como é que estão as coisas aí? Tá bem? Ficou beijando muito não? Ó. Ele está com o coração, vou lá, vou saber como é que eles estão. Estou fazendo. Vocês conseguem entender que é algo que talvez seria corriqueiro numa batalha? Quem você ia valorizar? Um guerreiro ou Davi, que só estava indo lá para ver como os irmãos estavam e para levar comida? Vamos ser sinceros. Sabe o que eu acho interessante? Que isso aqui mostra como é a igreja hoje. A igreja às vezes é meio corrupta, sabia? A gente valoriza os guerreiros, a gente tem por ideia alguns guerreiros. Não, aleluia, o Marquinhos é melhor porque ele é tecladista. Você já viu aquele vídeo do TikTok? O menino não era nada, agora sou baterista da igreja. A gente tem uma ideia que os guerreiros da igreja é o apóstolo, aleluia, querubim, serafim. Mas Davi não, era alguém simples. Vamos imaginar, talvez alguém que estivesse lavando o banheiro da igreja, num congresso bem famoso, onde tivesse os bambambam. Ele estava lá, tranquilo. Parece que essa história não combina com quem ele é. É um pastor de ovelha. Vamos ser sinceros, se você fosse lutar com alguém, e alguém falasse que ia lutar no seu lugar, você ia escolher um pastor ou um guerreiro? Você nunca escolheria um pastor, porque era incoerente. As armas que Davi tinha eram armas que estavam no esconderijo, no secreto, no jardim de Deus. Eram coisas que não tinha uma noção humana. E estando Davi com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus. O duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, falou a mesma coisa que antes falara. E Davi ouviu. Agora o negócio pegou. Porque até esse momento, Davi ainda não tinha ouvido. Diga para o seu irmão, você sabe por que você está perdendo a batalha?
Porque você ainda não ouviu o quanto existe de vitória dentro de você. Diga isso para 3 irmãos. Sabe por que você está perdendo algumas lutas? Porque você ainda não ouviu quem reina dentro de você. Vou repetir. E o filisteu de Gade falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi ouviu. Imagina isso, Marquinhos agora ouviu. Como é que é? Oh, Satanás não vai destruir minha família, não. Não. Isso não vai acontecer comigo. Eu posso estar na luta, mas a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Eu estou escutando, e aqui está me dizendo que esse inimigo vai começar a ficar menor, à medida que a minha fé começar a aumentar. Aqui começa um novo ciclo. A partir de agora, Davi ouviu. Vamos mudar um pouquinho. Vamos imaginar que você não seja Davi. Você está com medo, você está apavorado. Você está lá no meio do povo. Até que um dia Deus levanta um Davi. Pode ser um amigo seu, pode ser um parente seu, que esse escuta a Deus. E quando esse parente, esse amigo vencer esse inimigo que te afronta, os dois estarão livres. Então eu não profetizo só para você que você vai ser Davi, não. Eu profetizo também que o dia que você não tiver forças, Deus vai levantar um Davi para escutar o que está acontecendo com você e todas as afrontas, e vai se levantar em defesa. Amém? Davi ouviu. Pergunta para o seu irmão, e aí, ouviu? Melhor, pergunta, o que você está ouvindo? Mas interessante, a Bíblia diz aqui, o Davi ouviu. Um versículo depois diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? É impressionante porque a mesma Bíblia diz que aqueles guerreiros começaram a fugir, mas o pastor começou a se interessar pelo assunto. Ao mesmo tempo que os guerreiros estão apavorados, o homem que escuta Deus, o homem que vê a oportunidade, está falando: o que vou fazer, hein? Porque aqui começa a aparecer uma oportunidade de promoção. Diga para o seu irmão: você sabe por que você não está sendo promovido? Porque você está apavorado demais. Diga para o seu irmão: sabe por que às vezes você fica desempregado tanto tempo? Porque você só está olhando para o desemprego e não olhando para Deus. Tem gente que fica focado no problema. Uma hora está com fé, uma hora está sem fé, outra hora está sem fé de novo. Tem pessoas que vivem uma gangorra espiritual. Um dia está lá chorando, aleluia. No outro dia, ó Deus, ó céus. Davi não. Ele não tem meio termo. Ele escuta e fala: o que é isso aí que está acontecendo aí? Quem é esse incircunciso? Sabe o que é interessante? Eles estavam dizendo: você viu aquele gigante? Vocês viram aquele homem grande, aquele homem poderoso? E Davi está falando: quem é ele? Não conheço ele como nada. Ele pode ser um grande inimigo para você, para mim não é nada, porque aquilo que eu tenho, uau, é incomparável. Para vocês ele é grande, ele é extraordinário, ele é guerreiro, para mim não passa de nada.
Às vezes você está vendo um inimigo diferente de como Deus está vendo. Não, minha mãe sempre foi assim. Eu vou morrer assim. Meu futuro vai ser assim. Vocês sabem a minha história. Eu disse para Deus, o histórico de dívida da minha família não vai ser o meu. Eu vi minha mãe passando várias dificuldades, sendo despejada de várias casas. E quando entreguei minha vida para Jesus, eu disse, esse não vai ser o histórico da minha vida, porque eu sirvo um Deus extraordinário. E comecei a quebrar algumas coisas. Segura a mão do seu irmão e diga, é você que vai quebrar todos os decretos da sua família. Não, segura a mão de alguém, vamos lá. Você vai quebrar os decretos de medo, de incapacidade que estão sobre a sua família. Diga, seus filhos, seus descendentes jamais serão escravos. Uau! Escravos do medo, da angústia. E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Aí tem um crente aqui, ó. Tem um crente aqui, parecido com você. Acho esse versículo tão legal que parece um crente. Crente mesmo. Crente da roupa, olha só. Como é que pode? Tão perturbado. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só, eu acho impressionante isso. O cara quer resolver o problema, agora é ofendido por um medroso, que a única coisa que sabe é gritar com o próprio irmão. Tem uma porção de gente corajosa aqui na igreja, né, que fica arrumando confusão com outro irmão, em vez de arrumar confusão com Satanás, fica de fofoquinha, de briguinha, de contendazinha. Irmão contra irmão, ele agora não tem medo de falar nada para Golias, ele não enfrenta Golias, agora ele está atacando os menores. Diga para o seu irmão, vai tomar conta da sua vida em nome de Jesus. Foca no alvo que é Cristo. Graças a Deus essa igreja não tem conversa fiada. Então não faça parte do início dessa conversa fiada. Agora está aqui, ó, Eliabe, falando o que você está fazendo aqui com essa tua presunção. O que você está fazendo aí, hein, Igor? Está se metendo em quê? Mal sabe que Igor é resposta para muita coisa aqui na igreja. O que você está fazendo aí, Johnson? Tem gente que fica perguntando porque não conhece aquilo que está dentro do nosso coração, porque não conhece a explosão de fé que existe dentro de nós. É por isso que você não pode paralisar com essas coisas. Vai ter um dia que você vai estar chorando aqui, vai ter um dia que você vai estar clamando, vai ter um dia que você vai estar cheio do Espírito Santo e alguém vai te irritar por causa disso. Pessoas invejosas são assim. Ah, pastor, não tem na igreja. Tem! Fofoqueiro tem tudo quanto é lugar, inclusive na sua casa. Gente perturbada para tirar tua fé tem em tudo quanto é lugar. Você recebeu uma palavra, que palavra tremenda, foi quarta, domingo e segunda-feira. Tem sempre alguém para dizer, isso não vai acontecer não. Você precisa saber quem você ouve. Agora está aqui, você já pensou, se Davi fosse magoadinho, magoei, eu vou embora. E quem falou para mim? Às vezes quem vai te ferir é um irmão, é isso, é lixa com lixa. Vai ter gente aqui que vai te irritar, lixa com lixa. Arante, nada vai ser tão bom assim então, o tempo todo não. Vai ter dia que tu vai falar, Deus do céu, que é isso? Tem dia que você não vai gostar de mim, seu pastor, irmãos, com certeza. Vai ter dia que você vai falar, eu sei como é que eu aguento ser pastor. Primeiro que meu chamado é ativar vocês. Vai ter gente que vai irritar a gente, senão vão para a igreja e todo mundo vai ficar, oh, aleluia.
sem problema, nunca teremos problema. Então nem casa, irmãos. Casamento é cheio de problema, mas é um jardim em recuperação. Você vai viver as melhores fases da sua vida, porque você vai ver que você é apaixonado por alguns problemas, ó. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? O que eu fiz? O que eu fiz? Só estou perguntando igual todo mundo. Mas é porque Davi tinha uma coisa que o irmão não tinha: unção. E quem tem unção e tem graça, incomoda. Vou repetir de novo. Davi tinha uma coisa que o irmão não tinha: unção. E quem tem unção fica incomodado com quem não tem. Davi tinha uma coisa que o irmão não tinha: coragem. E quem é covarde não gosta de gente corajosa. Davi tinha uma coisa que o irmão não tinha: perseverança. Eu fico imaginando como é que é isso. E aí, tu não vai lutar não? O que você está fazendo aqui? Mas a pessoa que está falando não tem coragem. Sabe o que a Bíblia diz? Hipócrita, tu que julga o outro e faz a mesma coisa. Às vezes a gente fala para a pessoa melhorar, mas a gente não melhora. A gente dá um discurso, a gente dá uma palestra, a gente dá um mapa, um conselho, mas a gente mesmo não está disposto. Se o irmão de Davi, pelo menos, tivesse essa mesma fúria contra Golias, ele não estava perdendo seu tempo ofendendo aquele que seria vitorioso. Sabe por quê? Aos olhos do irmão de Davi, Golias era maior do que Davi, mas aos olhos de Deus, Davi era maior que Golias e todo o exército dos filisteus e de Israel. Diga para o seu irmão, de verdade, eu quero que você profetize aí, fica de pé, olha para alguém. Vamos embora, gente, rápido, rápido, vamos embora. Vira para alguém aí, diga: eu estou olhando para alguém que não vai paralisar quando lhe ofenderem, quando te menosprezarem. Você não vai paralisar. E diga: pode ser um irmão, pode ser um parente, você vai continuar focando em algo que Deus vai fazer na sua vida. Pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar. Quero você dormir nessa palavra não, irmão. Não estou dormindo. E eu vou pegando fogo, hein? É isso que eu começo devagarzinho, daqui a pouco eu boto a quinta. Eu estou igual agora o diácono. O diácono tem para todo mundo. Olha que benção. O que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta, mas é claro, a pergunta de quem tem fé incomoda. Pastor, quando é que será que a gente vai comprar isso aqui? Incomoda. Pastor, e aí? Você já parou para pensar o que Deus está fazendo aqui? Tinha um irmãozinho aqui que recebeu uma palavra 3 vezes. A última palavra foi: ou você faz agora ou não faz. Aí Deus deu logo tudo. A única coisa que o irmão fez de verdade foi ir até o lugar. O resto, Deus fez tudo. E é Deus que vai financiar tudo. O irmão agora está querendo ir até na padaria de carro. Olha que benção. Só para moscar o carro novo. E não foi carro mais ou menos não, irmão. Foi carro importado, top. O irmão falou para mim: não gosto mais de negócio de automático. Não gosto mais de manual, só automático. O outro recebeu uma palavra aqui que Deus iria promovê-lo. Era impossível. Não existia promoção onde ele estava. É simples. Deus quis promovê-lo, levou para um outro lugar, ganhando muito mais rapidamente. As portas se fecharam para um nesse estado. Deus foi e abriu em outro estado e disse assim: não se preocupe, porque os recursos virão. Uau! Palavra liberada é palavra profética.
Pega a palavra, come da palavra e enche teu coração de fé. Eu estava escutando a palavra, vou repetir de novo. Eu amo escutar o escuta-roupa. Estou vindo de viagem, 4 horas de viagem, estou vendo lá o Rodrigo pregar. O Rodrigo falou algumas coisas que eu falei, rapaz, me pegou agora. Eu falei, que é isso? Se eu nem sabia que estava na Bíblia. Oh. E qual o problema? Eu sou pastor da igreja. Tem algumas coisas que parece que quando a gente escuta, faz a Bíblia nascer de novo. Essa aqui é minha casa e eu aprendi como pastor me alimentar da minha própria casa, porque isso é maravilhoso. Falei, que palavra boa. Fiquei imaginando, e o Rodrigo estava falando muito bem, muito bonito, por sinal. Cortou o cabelinho, terninho. Igual um pastorzinho, né? Falei, meus irmãos, os discípulos perguntavam quem iria pegar o pano e limpar os pés de Jesus. Todo mundo um olhando para o outro, dizendo quem vai ser. E de repente eles veem Jesus se ajoelhando e ele pega o pano. Era estranho, porque deveria ser o servo da casa, mas ele não fez. O dono da casa não fez, os discípulos não fez, Jesus fez. E você tem que fazer. Eu falei, eita glória, tem para todo mundo. Tem muito gigante, e eu sei disso, chego a me emocionar, que eu não preciso lutar, que tem alguns de vocês aqui, coitado desses gigantes, vocês são a resposta para muitos problemas que existem na minha vida, na vida dessa igreja, e eu estou vendo muita gente aqui que vai vencer gigantes incomparáveis. Pode deixar, pastor, deixa que esse quem mata sou eu, para que a lâmpada de Israel não se apague. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, deixa comigo. Imagina, Elane, deixa esse comigo. Pastor, deixa comigo que esse Satanás vai sair de uma vez só. Pessoa, seu marido, não, deixa comigo. Ô Satanás, te conheço há tempo, sei que tu vai vir aqui, olha só a labareda de fogo em cima de você. Volta correndo e vai voltar. Tem gente aqui que tem dom de discernimento, irmãos, e já conhece a artimanha de Satanás há muito tempo. Ó, calma aí, ó, vem cá, ó. Isso aqui não está certo, não. O problema é que vocês, às vezes, só olham para quem está com o microfone e não sabem a beleza das mulheres que oram aqui na igreja e da oração que está acontecendo todo domingo. De ouvir as palavras que Davi falava, anunciaram a Saul e mandou chamá-lo. Eu não sei se eu entendo direito o que está acontecendo aqui. O rei manda chamar um pastor no meio de uma multidão. Tinha tanta gente ali. Eu vou falar como o Rodrigo agora. Eram tantas pessoas. Eram guerreiros por um lado. O rei, imagina os escudeiros, os inimigos. E estava Davi. Quem era Davi? Um pastor. Quem é ele para ser chamado pelo rei? Que palavra é essa? Por quê? Porque a fé, ela destaca. No meio de tanto medo, Saul falou, quem é esse aí? Esse aí eu quero conhecer. O rei vai querer te conhecer. O presidente vai querer te conhecer. Os políticos vão querer te conhecer. Os médicos, os doutores, os príncipes vão querer te conhecer. Porque a fé que existe em você vai chamar a atenção. Eu vou repetir. Alguém importante vai querer te conhecer, Marquinhos. Porque a fé que existe em você vai começar a te destacar. Hope, uau. Os poderosos saberão que a roupa existe e que é resposta de esperança para alguns poderosos que estão apavorados. Os vizinhos vão saber que nessa casa existe esperança. A sua família vai saber que nessa casa existe esperança e existe fé. Aqui é um lugar de fé.
Estenda a mão para o alto e diga assim: meus vizinhos serão alcançados. Diga: a partir de hoje, a minha casa vai se tornar um lugar de milagre. Vão bater na porta da minha casa, falando: o que está acontecendo aí? Uau! Uau! O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí na roupa? Porque eu estou vendo milagre para tudo quanto é lado. O que está acontecendo com as crianças? Porque eu estou vendo milagre para tudo quanto é lado. O rei manda chamar, porque existe algo diferente. Rapaz, essa palavra dá até para pregar de novo, ó. Eu nem terminei, estou querendo voltar. E mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Calma aí, irmãos, tem alguma coisa errada nessa história? Pastor de ovelha? O pastorzinho de ovelha. Um menino simples, tranquilo. Agora está dizendo para o rei da nação assim: fica tranquilo, tudo dominado. Você já pensou, você vai no hospital, o médico fala para você assim: ó, você tem uma doença que não tem cura. Aí você fala para o médico: fica tranquilo, já estou curado. Eu acho incrível isso. Você imagina, você está diante de uma autoridade, e a autoridade falou: não tem resposta aqui para o Brasil não. Isso aqui, ó, violência, corrupção, isso aqui pegou, fica tranquilo. Esses inimigos já caíram. Cheguei. No meio do caos, cheguei. Fica tranquilo, estou aqui. Sabe o que é interessante? Que não era arrogância que estava colocando ali. Era um coração cheio de fé. Porque quando ele vai lutar, ele não mostra arrogância, ele mostra dependência. Eu venho em nome do Deus que eu sirvo, que eu tenho intimidade e que está dentro de mim. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração. Olha só, calma. Fica tranquila, Ana. Tudo resolvido. Érico, fica tranquilo. Está tudo em paz. Maria, está tranquilo. Daqui a pouco chega o Pix. Tranquilo. Saul parece que não escuta nada. Saul disse a Davi: olha só. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Eu acho tremendo, porque Saul não está participando do negócio, não. Saul está numa dimensão que já não está enxergando mais nada. E Davi está numa dimensão que ele não aceita nem ser menosprezado. Diga para o seu irmão: só quem tem mimimi é quem está longe de Deus. Vitimismo é quem está longe de Deus. Davi tinha sido ofendido pelos irmãos e agora pelo rei. Me humilhou, ele me humilhou. Davi tinha acabado de falar: Saul, quem vai resolver o negócio aqui sou eu, calma teu coração. Saul fala para ele: calma nada, rapaz, tu é moço, ele é guerreiro, tem como não? Porque Saul só via seu próprio medo, e Davi viu Deus maravilhoso, que era muito maior do que qualquer medo. O que você está vendo aí, hein? E respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Olha só, Davi agora está dando seu currículo.
sou pastor. Sabe o que eu acho lindo? Ele tem orgulho daquilo que ele faz. Ele não inventa uma mentira dizendo aquilo que ele não é. Ele fala, sou pastor. Eu sou muito feliz sendo pastor, irmão. Eu sou pastor. Tem gente que tem vergonha da profissão que tem. Sou doméstica. Qual o problema? Aquela menina na casa de Naamã foi a resposta para Naamã, o leproso. Seja o que você faz. Davi mostra um currículo tão simples. Sou pastor de ovelha. O que isso tem a ver com lutar com um guerreiro? Nada. Mas a fé que ele tem é tão sobrenatural que o pouco que ele tem serve de instrumento. Olha só. Quando vê um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, saí após dele e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Davi está falando bem assim, não fujo de uma guerra. Eu caço o inimigo, executo o inimigo, porque ninguém toca nas minhas ovelhas. Ó, agora pegou, hein? Estenda sua mão direita e diz assim, eu vou botar o inimigo para correr. Ninguém toca nos meus discípulos, nas minhas ovelhas, nos meus parentes, na minha família. Não, repita com fé, ninguém toca. Aleluia. Teu servo matou o leão e o urso. Este incircunciso filisteu será comum deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Ele fala assim, sou pastor, sou, matei o urso e o leão. Agora ele pega o gigante. Olha, eu comecei lendo sobre o gigante. Gigante top, armadura. Ele fala igual animal para mim. Igualzinho o urso e o leão que eu peguei. Eu acho interessante que Davi, ele rebaixa Golias. Para Saul, Golias era muito grande, para o exército era muito grande, mas para Davi era comparado a um animal que ele estava acostumado a vencer. E ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele começa falando, olha só que coisa tremenda, quem ele é. E ele termina apontando para onde ele vai estar. Comandante de todo o exército. Estou acostumado a enfrentar desafio. Sabe qual é o teu problema hoje, essa noite? É porque você entrou aqui apavorado, covarde, cheio de medo. E é incompatível no seu relacionamento com Deus ter tanto medo. Eu fui voar agora, teve uma hora que deu um negocinho diferente. Tinha um tempinho que eu não voava, cheguei lá, deu uns problemas no voo, o avião estava com problema em duas partes. Eu nem falei com a Dani, com o Diego. Falei, agora o negócio deu ruim. Fui lá para trás do avião, falei com a aeromoça assim, ó, vou ficar aqui um pouquinho em pé, porque eu estou sentindo que o medo está querendo voltar. Aí fui me acalmando. Falei, não posso perder isso. Porque quando eu vi o avião com defeito, quando você está lá em cima, irmão, que você descobre que tem 2 defeitos no avião, você fala, é hoje que Deus vai me levar para a glória. Eu falei, Deus, não me leva agora não. Tem tanta coisa para fazer, Senhor. Falei bem assim, eu quero levar minha esposa para as Ilhas Maldivas, Senhor, para a Grécia, aleluia. Não me leva agora não, Senhor. Quero curtir minha aposentadoria com ela lá na Grécia, ó. Ó, Senhor. Aquele momento, deu uma balançada. De vez em quando você pode dar uma balançada, normal. Mas no momento falei bem assim, eu tenho mais uma história para viver, eu tenho mais voo para pegar e não posso paralisar com isso. Vou terminar essa palavra no domingo. Fique de pé. Vou te falar, hoje eu ficava até meia-noite, não parava não, hein? Domingo já vou avisando vocês, o culto vai terminar tarde, tá, irmãos?
Avisa para todo mundo, tá? Quem quiser ir embora pode ir, mas avisa para geral. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos fazer uma pré-conferência apostólica aqui. Nós vamos trazer num domingo o apóstolo Ivan Andrade, no outro domingo o apóstolo Cristiano. Na quarta-feira vai ter 2 apóstolos aqui, o Gutenberg, o apóstolo Gutenberg, e um outro apóstolo. E a gente vai fazer uma pré-conferência aqui de ativação de governo, para você escutar uma palavra de governo de vários apóstolos diferentes. Diga para o seu irmão, em setembro nós teremos filhos benditos aqui na igreja. Só que esse filhos benditos vai ser uma coisa mais interna para a gente, porque vai ser um tratamento para a gente crescer. E vocês vão estar aqui com vários ministros que vão orar por você, com imposição de mãos, e a gente vai ativar a nossa fé. Amém? Então a gente já vai avisar. Feche seus olhos aí que eu quero orar por você. Você escutou muitas palavras e você precisa tomar uma decisão. Senão você vai ficar rodando de igreja em igreja, de lugar em lugar, de casa em casa, de sentimento em sentimento. Uma hora você está bem, uma hora você está mal e não vai vencer o gigante. Sabe o que é interessante? Hoje eu vejo pessoas aqui que vão vencer. Irmãos, não perca esse mês, essas quarta-feiras. Porque cada quarta-feira você vai ser ativada em uma dimensão de fé. E aqui na igreja não tem campanha não, é uma série de mensagens. Provavelmente quarta-feira que vem a gente vai falar sobre as pedras. As pedras que Davi pegou. Feche seus olhos aí e comece a orar, porque hoje é você que vai orar. Fale para Deus quem você é. Conte para Ele seus medos. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Pai, eu quero te pedir por essa noite. Quero te pedir em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor comece a trazer a revelação daquilo que eles precisam vencer, Senhor, e de quem eles são em Deus. Assim como Davi foi passando por alguns momentos, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que eles possam passar por esse processo, Senhor, de aperfeiçoamento, Senhor, e de crescimento da sua fé, para quando os inimigos gigantes chegarem, eles não se abalarem, e que essa noite seja uma noite de fortalecimento dos santos, Senhor, e de despertamento de fé. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor os levem para uma nova dimensão, Senhor, e faça a Hope ser conhecida como uma igreja matadora de gigantes, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Que a graça do Deus Todo-Poderoso, o amor, a comunhão sejam sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, domingo, às 18 horas, você não vai aparecer aqui sem trazer um visitante. Diga isso para 3 irmãos, diga,
Alguém perto de você precisa escutar essa palavra. Amém? E a gente vai começar uma série de mensagens.